Eles pedem, Itabira paga 1.500 o plantonista. Mas nós não temos. Tem muita reclamação do Damon, Doutor Damon, ele tem uma formação militar que ele é rígido. Ele gosta das coisas certas, ele tem uma formação militar, então o jeito dele tratar as pessoas é dessa forma. Mas é uma pessoa. Mas ele não está tratando as pessoas da forma correta. Eu acho que por ele ser um médico, ele devia tratar a pessoa. No momento mais difícil, a pessoa quer estar doente. Eu também concordo com você. Entendeu? E a hora que a pessoa chega no hospital, quer estar doente, um filho doente, ele vai dar uma resposta num cidadão, a pessoa não fica satisfeita com aquilo. E toda hora tem gente ligando pra gente, reclamando demais dele. Entendeu? Eu tenho conversado muito com o doutor Damon. Ele tem melhorado muito. Sempre eu reúno, falo com ele até da nossa necessidade do povo, que eu preciso do povo, eu preciso da contribuição do povo. Isso dificulta o meu trabalho. Mas quando assusta, Pode levar essa coisa do lado pessoal. Ele foi médico militar, então ele tinha que servir no lugar militar, não é? O interessante é que quando ele está aí, a quantidade de gente que vai lá é muito maior. Porque ele traz um respaldo, uma tranquilidade muito grande, que a gente sabe que a pessoa pode chegar da urgência que for, que a pessoa não corre o risco. Então ele te dá essa tranquilidade. Porque às vezes você vai ter um médico que trata melhor, mas você não tem aquela tranquilidade que se chegar ao paciente, ele vai te dar, ele resolve o problema. É claro que a parte de relacionamento a gente tem trabalhado, eu tenho conversado com ele, e à medida que as pessoas vão reclamando, ele está tentando modificar. É um processo. E também, presidente, hoje nós trabalhamos com sobrecarga muito grande. Nós atendemos 60 pessoas todos os dias. Então isso é muito difícil para o médico. Porque a média de atendimento do médico é 4 pessoas por hora. Agora o cara vai atender 60 por hora, ele vai trabalhar. Aí o cara está estressado, está trabalhando, para você ter ideia, por falta de médico, ele está trabalhando sexta, sábado, domingo e hoje. Olha, sexta, sábado, domingo e hoje. 4 dias. E também é o que? Hoje é por hoje eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu não tenho suporte para atender mais. Eu falei com ele, olha, segura pelo menos o atendimento interno. Eu falei, olha, eu vou fazer isso para você. Até pela responsabilidade dele, ele está atendendo os internos. Nós estamos com 5 pessoas lá em situação crítica. Tá? Mas tem esse lado que nós precisamos trabalhar. Eu acho que se precisar da câmera lá para a gente conversar, expor isso para ele. Vocês podem chamar, comunicar. Tranquilamente. Eu mesma tenho recebido inúmeras denúncias, né, e reclamações dos plantões do senhor Damon, né, tanto a nível de paciente quanto a nível de profissional da saúde. Eu estou aqui hoje e convidei o senhor, não só como cidadã, como representante do povo, mas também como profissional de saúde. Ele tem levantado inúmeras calúnias, ele tem nos desrespeitado muito, nós médicos de PSFs, enfermeiros, todas as equipes. Né? Ele trata a gente muito mal, ele fala muito mal, a gente tem dificuldade de negociação com ele, de conversar com ele a respeito de paciente que a gente vai estar encaminhando para o hospital, né? Porque é a nossa porta de entrada, para que ele conduza esse paciente, se for o caso, se for preciso, para o hospital vizinho, né? Em Itabira, né? Ele não dá a gente abertura, isso não é só para os enfermeiros, para os médicos também, tem tido essa dificuldade de relacionamento com ele. Ele rejeita muito receber nossos pacientes, né? Inclusive usa muita fala de que a gente não trabalha, né? Que é a gente que está mandando o paciente lá para o hospital, e quando que na verdade, né, bom que a população toda fique sabendo que ele nos acusa de estar mandando eles para lá. Mas ninguém tem condições, nenhum profissional de saúde, dos postos de saúde, de barrar paciente de procurar um hospital. E nosso horário de atendimento é de 7 às 16. E depois desse horário, principalmente, quem tem o dever de acolher e atender os pacientes da cidade, assim precisar, é o hospital, né? E às vezes não é uma urgência uma emergência, mas é algo que precisa de atendimento médico, e eu acho que ele deveria de ter mais sensibilidade, de ter mais tato, mais afeto, mais educação para tratar as pessoas, porque ele está tratando tão mal a população que nós estamos vivendo 2 lados da história hoje. Um lado da população que está com medo,
de ir ao hospital por causa dele, está se sentindo, né, que está com medo de ser maltratada, de ser xingada, como se tivesse um monstro, um animal lá dentro, com perdão da palavra. E um outro lado da população que está refém dele, porque não tem outro médico, porque não temos quem vai substituir, então a gente vai ter que aceitar ser maltratado, né, ser pisoteado, ser xingado, numa situação como o nosso presidente disse aqui agora, tão delicada, no momento que a gente está fragilizado, a gente já está com dor, não está bem, e a gente vai procurar o hospital, seja ela por necessidade psicológica ou física, e ele maltratar. E ele falar, se aguarde o seu posto de saúde até amanhã para atender, ele dá entrada às 7 horas, chega à tarde, ele não atendeu a turma da manhã, muitas vezes, né, por picuinha com nós do PSF, casos que deveria realmente para ele não aceita, tanto que muitas vezes eu precisei de conversar com ele e de passar algum caso, hoje mesmo foi um caso, eu precisei de conversar com o senhor, eu precisava de conversar com o diretor do hospital, porque o diretor clínico, o médico plantonista não aceita que a gente faça os casos para ele, não aceita receber nossos pacientes, né? É difícil, eu sei que ele é um bom médico, não estou aqui para questionar com relação à conduta dele médica, mas de relacionamento, ele está péssimo, ele está tratando a nossa população com muita falta de educação, fica parecendo que a nossa cidade está mendigando, que essa é a palavra, mendigando o atendimento dele, seja baixo ou alto valor, o valor real de mercado que ele está recebendo, ele tem que nos respeitar, ele tem que tratar bem a população, porque nós também de PSF não temos o salário desejável da média de todas as cidades, não. E daí? Vamos maltratar os pacientes? Vamos rejeitar atendê-los e mandar para o posto de saúde? Está difícil, está caótica essa situação de que realmente está faltando plantonista, está faltando, né, melhorar talvez que seja o salário, né, o valor do plantão desses médicos. Tudo bem, a gente tem que encontrar alguma solução, né, alguma coisa tem que ser feita. Mas aí, bombardear os pacientes, bombardear os profissionais da saúde, julgar a gente e tratar a gente com descaso, com falta de respeito, como ele tem feito com nós, da atenção primária, isso está assim, já está ficando, já virou, a gente está parecendo que a gente está num ciclo, num campo de guerra com esse médico. Se ele formou, né, em escola militar, isso não vem ao caso, eu sei que tem, no dia que ele está bem, que ele está a fim de fazer política, a gente está falando de política, o dia que ele está a fim de fazer política, ele trata bem, e ele olha quem ele trata bem. O dia que ele não está bem, ele maltrata. Por exemplo, se eu chegar lá e saber que eu sou uma vereadora, ele me trata bem. Mas se eu chegar lá e não saber de onde que eu vim, ele me descasca. Isso não está correto, isso não está certo, né? Igual hoje eu precisei de passar um caso do senhor e por via das dúvidas eu fui saber, né, do caso e aí da ligação. Então assim, fica difícil saber que a gente não pode contar com o médico que está lá, que a gente não sabe a que ponto ele vai nos receber, se vai ser, se a gente vai ser bem tratado, se vai ser a ponto de paulada, de pedrada. Não é assim que ele deve tratar a população, né? A população necessita um mínimo de respeito e de educação. Ele pode falar não, senhor Ali? Pode, para muitos casos que chegam para ele, mas ele tem que saber falar esse não. Ele pode falar, mas ele orienta, ele conversa com os pacientes, não precisa sair bombardeando, maltratando, xingando, às vezes ele nem ouve. Muitas vezes, gente, na maioria das vezes, e eu falo porque eu já presenciei, ele nem escuta o paciente, nem quer saber o que o paciente foi fazer lá. Ele já sai com as 7, pedras na mão, maltratando, xingando e falando que ali não é local, que de certa forma tem que procurar por saúde. Mas ele não sabe nem que o paciente chegou ali. Ele só olha pela aparência, que às vezes pode estar enganando ele, né? Aparentemente, mas ele não sabe o que está vindo por trás daqui. Então, assim, em nome da Câmara, eu peço, em nome de toda a população da cidade, eu peço que essas condutas do senhor da AMON sejam revistas, tanto com relação, né, ao tratamento, à humanização do tratamento, que a gente preza por isso, pela educação com a população e também por respeito com os profissionais de saúde, principalmente da atenção básica, que ele não tem tido, né, ele tem as suas frustrações, as suas dificuldades de transferir paciente para a vida e vem descontar aqui na gente, nos postos de saúde. Já virou uma palhaçada, uma tremenda falta de respeito, isso dificulta muito o nosso trabalho também. Então eu peço o senhor, como diretor do hospital, que eu sei que vem exercendo uma função muito difícil na cidade, o senhor tem feito um ótimo trabalho, né? Lógico que ninguém aqui é perfeito, nós todos erramos, nós estamos sugerindo que algo seja feito para melhorar e com certeza ainda tem que melhorar muito as nossas condições do nosso hospital, que o hospital é de todos, né? E nós, vereadores, mais uma vez eu quero deixar claro para a população, nós fazemos o que a gente pode,
Obrigados nós não somos, porque nem a prefeitura não tem obrigação legal de arcar com todos os custos do hospital. Mas nós fazemos o que a gente acredita ser nosso dever de cidadão, ser humano e de representante do povo. Tudo que a gente pode fazer pela população, a gente faz. Mas essa questão de sair por aí difamando nós em grupos, de tudo que acontece na cidade ruim, liga a gente, isso está extremamente chato, né? Está cansativo, porque o nosso papel aqui não é fácil, as pessoas acham que é, mas não é. Se alguém acha que está mal, né, colocado a nossa situação, deveria te passar pelo que a gente está passando, que é uma luta muito grande, a gente sofre junto com o diretor, sofre junto com a população, né? E com todos que estão envolvidos aí nessa luta. Não é fácil. Agora, a gente exige, né, no mínimo, respeito e uma educação do senhor Damon, diretor clínico do hospital. Que se ele não quiser atender o paciente, ou ele achar que ele não é dele, que ele trate pelo menos o paciente com respeito e explique com educação, oriente o paciente o porquê de não atender. Simplesmente não bombardie ele, muito menos a gente das atenções básicas aqui da cidade. Nós seguimos. Tu viu que pediu a palavra? Eu queria dizer duas coisas. Primeiro, que a falta dessa luta é um problema grave.